Meu nome é Suzileia, eu sou formada em artes cênicas pela UFO. Entrei na turma de 2002, comecei o meu segundo concurso, que foi para professora de educação artística. Trabalho mais ou menos no regime de polivalência dentro da escola, no turno da tarde, com crianças do segundo período até o segundo ano, uma faixa etária de 5 até 8, 9 anos, mais ou menos. Atualmente eu estou com 6 salários. E mais algo? Como que é a sua prática com essas crianças? Você trabalha teatro com elas? Bom, teatro, a gente pensando em questão de jogos, pensando no que a gente fez de encenação, de interpretação, expressão corporal, improvisação, aquelas disciplinas lá da graduação, não muito. Eu trabalho, de vez em quando eu levo eles para fora da sala e vou trabalhar uma alfabetização com o corpo, porque como eu trabalho com crianças em idade de alfabetização, eu trabalho também com textos, por causa da... Eu não sei se é por causa da exigência, mas uma escolha minha mesmo, porque eles têm que ser alfabetizados. Então eu tento mais ou menos juntar. Até porque, mesmo não trabalhando na polivalência, as artes elas acabam passando uma por dentro da outra, né? Mas eu uso muito o recurso do desenho, apesar de não trabalhar técnica de desenho, nem de pintura, nem nada, mas eu uso também o desenho. E muito raramente eu uso um outro espaço da escola para poder trabalhar jogo, ou interpretação, ou improvisação. Quando você fala que trabalha os textos de alfabetização, o texto ele é do teatro? Não, ele é textos para criança, que dá até para levar para o teatro, mas não são textos específicos do teatro, não. Teoria teatral, então você não Teoria trabalha? teatral, não. Teoria teatral, não, apenas quando é possível, curto. E como que as crianças te veem como professora de arte? Uma boa pergunta. Como elas me veem? Não sei te falar como elas me veem como professora de arte. No início, e eu acho até porque pelo próprio sistema, que no material deles, no kit que eles recebem, o caderno de arte é um caderno de desenho, então eles associam muito a ideia do professor de arte como professor de desenho. Mas a gente foi até quebrando isso, porque eles copiam coisas no caderno, eles escrevem regras de jogo no caderno, usam o mesmo caderno, o caderno de arte é aquele, não é um caderno pautado, por exemplo. Mas a gente foi quebrando muito isso do desenho, mas eu falo muito com eles que arte não é só desenho, que nós temos 7 ou 8 artes, não sei, agora eu fiquei na dúvida, né, se as mídias são a nova arte, né? Enfim, mas eles me viam, eu tinha esse olhar de perceber que eles me viam como professora de desenho. Agora não mais, boa pergunta, vou perguntar para eles. É bom, né? É. Quando você escolheu a área de arte, você escolheu por quê? Então, na verdade, como eu tinha feito o magistério, eu tinha feito o colegial e depois eu fiz mais 3 anos de magistério, eu tive muita vontade de fazer pedagogia. Só que muita gente, na época que trabalhava comigo, que eu trabalhava de educador infantil, falava, mas por que você vai repetir praticamente o mesmo curso, né? Porque o magistério e pedagogia, na época, tinha a mesma linguagem, a formação era a mesma. E coincidiu da gente fazer uma oficina de expressão corporal com o professor Narciso. Ele ofereceu essa oficina, a UFO tinha feito uma parceria com a UFO, e ele deu essa oficina para os professores da rede municipal. E eu participei, isso acho que em 2000, e eu participei dessa oficina, e eu gostei muito disso, eu achei diferente, um trabalho diferente, que como eu trabalhava na época com EMEI, com criança bem pequena, era algo que talvez poderia até contribuir. Então eu busquei o curso de artes cênicas por conta dessa oficina. Mas quando eu entrei, eu me deparei com um curso em período integral, eu achei muito difícil. Quando você escolheu, você já sabia que era licenciatura? Sabia que era licenciatura, tanto que eu escolhi, um dos motivos foi por causa da licenciatura, porque eu precisava da licenciatura, por causa da exigência da LDB de 2006, né, que a partir de 2006 não poderia mais atuar
sem ter o curso superior. E eu já estava atuando desde 2002 sem ter o curso superior. Então também foi por causa da licenciatura. E quando... Porque o curso, a gente sabe que ele era nos moldes diferentes, Sim. né? Você acha que ele te atendeu enquanto licenciatura, enquanto Não. professora? Não. Ou foi a sua prática que que te ensinou, né? Então eu vou contar uma pequena historinha. Pode, por favor. Por quê? Porque na graduação, eu até coloco um pequeno trecho disso na minha pesquisa também, que como eu fui buscar para a minha prática em sala de aula, só que em outra perspectiva, né, eu trabalhava com criança pequena, mas em outro cargo. Enfim, eu fui buscar justamente por causa da licenciatura aquelas disciplinas de encenação, e principalmente era uma encenação muito teórica, que você não usava o corpo encenando mesmo no aprendizado. Aí tinha expressão corporal, tínhamos interpretação, acho que 1, 2, 3, 4... expressão corporal 1, 2, 3, e as disciplinas voltadas para a educação era muito pouco. Disciplinas voltadas para a pesquisa e para a educação era muito pouco, porque a pesquisa também poderia dar abertura para esse olhar, né, voltado para a educação. E era muito voltado para o palco, na época era muito voltado para o palco. E a gente não sai com bacharelado, né? E deveria sair com as duas formações. Bom, pelo menos é uma opinião. Eu também acho. Mas assim, não ajudava de fato. Eu acho que eu fiz uma disciplina, eu não me lembro, acho que era jogos teatrais, com a Penélope. Eu fiz com a Penélope. Na época foi com a Penélope. Deixa eu ver, será que foi só essa? Eu acho que foi só essa disciplina. Eu não me lembro bem. E aí depois tiveram as práticas de ensino, mas as práticas de ensino... Você pôde fazer já na sua atuação, né? Porque eu fiz com o Marcos, né? O Marcos era, se não me engano, na época era o único professor de teatro que era efetivo na rede municipal. E aí eu pude fazer com ele, mas também não acrescentou muito, porque ele também na época trabalhava muito nos moldes das artes visuais. Então acaba que por mais que a formação dele fosse em artes cênicas, não deu assim para ter aquele olhar de como trabalhar de fato o teatro dentro da escola, na sala de aula com no mínimo 28 alunos, com carteiras, com espaço que não pode ser usado, barulho que acaba acontecendo e que você não pode fazer tal barulho dentro da escola. Enfim, né, dentro do meu estágio não deu para perceber muito como seria o trabalho do professor de teatro dentro da escola. O mestrado, por outro lado, eu já acho que ajudou muito. Já deu um up, assim, no olhar, no meu ponto de vista. Principalmente as disciplinas do segundo semestre ajudaram bastante. Você acha que, por exemplo, anteriormente não se trabalhava o teatro? Você se considera uma professora de arte ou uma professora de teatro? Uma professora de arte. Uma professora de arte. Porque talvez porque o professor de teatro, ele é aquele professor, já trabalhei no Mais Educação, é o professor que trabalha só o teatro, para o teatro, no final você tem uma apresentação daquela turma, uma encenação de uma cena, de um texto, o teatro é isso. Pelo menos quando eu trabalhei no Mais Educação, isso era o teatro, eu trabalhava os jogos para desinibição, para memorização, para o palco, era utilizado para o palco. E hoje não, a arte ela vem para poder comunicar com as outras disciplinas, para poder contribuir, no meu caso, na alfabetização, que foi o que eu já disse anteriormente, para a vida em geral, porque né, a vida do aluno, então acaba sendo mais amplo. Pelo que você conhece, percebe, você conhece muito professor de teatro atuando na rede comum, na sala comum de ensino? Bom, repita a pergunta. Se eu conheço muito professor... Que realmente faça o teatro com os alunos na sala comum? Não que eu saiba. Pelo menos os relatos que a gente ouve nos cursos, no SEMEP, nos encontros... São esporádicos? São esporádicos, é de forma bem esporádica e bem casada com algo... Porque mesmo quando eu vou trabalhar o jogo de teatro, eu tento casar com a alfabetização. Com a construção do nome, com o corpo, então é voltado para outro fim. Na maioria das vezes ainda é voltado para outro fim. Não é o teatro para finalizar no teatro.
mas talvez as técnicas, os elementos teatrais usados para outros fins. Aí pensando agora um pouquinho na arte, ou na arte de uma forma geral, não só no teatro. Por que você acha que ela é importante no currículo escolar? Se é que ela é importante? No meu ponto de vista. No seu ponto de vista. Bom, a arte é assim que eu vejo, é a única disciplina que consegue aliar a razão e a emoção. É a única que no meu ponto de vista consegue, porque as demais, as aulas de literatura, de redação, elas não passam pelo campo da emoção como as artes. Porque a arte ela é muito do eu, ela não é tanto a disciplina do outro, como na matemática, no português. Não sei se você está compreendendo bem o caminho, assim que eu estou fazendo a lógica do pensamento. Mas, por exemplo, como eu já trabalhei com ensino médio, eu trabalhei com educação de jovens e adultos, eu usava as minhas aulas de arte, inclusive para debater temas que estavam em questão, como, por exemplo, teve a época da legalização do aborto, e eu levei esse tema para a sala de aula, para a gente poder trabalhar e discutir, e fazer levantamento sobre a opinião dos alunos. A arte ela é muito abrangente, é um currículo flexível, né? Não é um currículo taxado, que você tem que cumprir tal e tal coisa diante da exigência do... Hoje, você trabalha, você exerce alguma atividade artística fora? Não. Nenhuma? Nenhuma. Não sei nem que hora eu faria isso. Mas você acha que isso influenciaria de forma diferente a sua prática? De que forma? Sim. Influenciaria sim, porque na época que eu fazia graduação, eu conseguia, apesar da graduação não ser voltada para a sala de aula, mas eu conseguia fazer algumas atividades com os alunos que eram voltadas para o corpo. Tanto que também na especialização, quando a gente teve um módulo de psicomotricidade, que também era uma aula de corpo, eu conseguia também ter alguns olhares para poder trabalhar com os alunos. Como você se coloca dentro da escola? Como uma professora de arte solitária? Uma professora de arte que incomoda? Não. Como você se coloca? Não, nem solitária e nem que incomoda. Eu procuro até não incomodar. Porque a minha escola, e eu entendo o ponto de vista do diretor, porque às vezes se critica muito a questão da disciplina, né, da exigência. Mas a nossa comunidade, ela é uma comunidade assim bem específica, ela é uma comunidade que não é tão fácil de poder trabalhar, de lidar com aqueles alunos, não é algo tão tranquilo. E a minha escola, ela acaba tendo esse elemento disciplinador. Na hora do recreio, acho que você vai estar lá na escola, você vai poder ver direitinho como funciona. E tem até a questão dos elogios aos professores que não ficam mandando o aluno para supervisão, sabe? O professor que dá conta da sala de aula. E aquele professor que não dá conta muito da sala de aula, eles trocam ele de função, tiram ele da sala, põe eventualidade, põe outro que tem um pulso mais firme. Lá na escola eles têm essa postura. Mas eu até entendo, sabe? Porque pelo histórico, quando eu entrei lá já era essa equipe na direção, mas pelo histórico, com outra diretora, com outros olhares, era uma escola muito conturbada, que eles tinham muitos problemas. E agora não, agora parece que eles conseguem mais ou menos entrar no eixo. Eu gosto desse lugar, de ser professora de arte. Confesso que quando eu prestei o concurso, que eu tomei posse numa escola perto da minha casa, eu não gostava. Pelo contrário, eu detestava, eu odiava. Teve um dia que eu fui lá na prefeitura e falei, eu vou exonerar, vim aqui para exonerar, não quero mais. E o Mauro falou, você não vai exonerar, porque nós não temos professor de arte. Mas eu não gostava, eu detestava, e eu não sabia, eu tinha dificuldade até para planejar, eu estava planejando e para mim era um sofrimento planejar a aula. E eu não via potência no trabalho, eu via mais limitações do que potência. Então hoje eu posso falar que eu estou num lugar seguro, num lugar confortável como professora de arte. Eu gosto do que eu faço, não é só arte, a gente acaba fazendo muita coisa dentro da sala de aula, naquele horário, você planeja muitas coisas que saem até fora, né, do que é o conteúdo de arte.
mas eu sinto importância em contribuir com o aprendizado do aluno, independente da área que ele estiver aprendendo. E como eu tenho uma experiência um pouco maior com a parte da alfabetização, eu gosto muito de aliar a arte ao que é a alfabetização. Por isso é que foi até uma confiança da escola quando eu fui para lá, né? Porque como são duas professoras e tinha as turmas de terceira até quinto ano e as turmas de segundo período até o segundo ano, e aí eles preferiram me dar a turma dos menores, justamente pela questão da alfabetização, né? Por conseguir, por estar aliando esse trabalho à alfabetização dos alunos. Eu me sinto respeitada, assim, dentro do meu trabalho, até pelas famílias que a gente vê muitas vezes, não só dentro da escola, né? Mas pelas famílias e até pelos alunos. Os alunos conhecem o perfil de cada professor. Eu não sou uma professora, apesar de parecer ser bem boazinha, eu não sou aquela professora assim muito boazinha, eu cobro, eu quero ver resultado, eu quero que o aluno vá para além de onde ele está. Ampliar o limite, não ultrapassar o limite, mas ampliar aquele limite. E esses trabalhos que os alunos realizam em grupo, mesmo quando eles estão com eles mesmos, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar dando o meu palpite. Enfim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que é de se sentir valorizado. Tanto que um dia eu falei com o meu supervisor, eu falei assim, eu vou tentar fazer algumas coisas fora da sala com os meus alunos. Eu coloquei até a palavra tentar, porque se não funcionar não, eu retomo, eu faço uma releitura daquilo, mas que pedindo uma permissão mesmo para poder fazer algo voltado para o teatro. Ele falou, não, tudo bem, tenta. Se você mesmo vai ponderando para ver o que cabe e o que não cabe. Porque tem coisa que de fato não cabe. Eu fui trabalhar agora as narrativas folclóricas no mês de agosto, então eu levava as turmas lá para fora, só que não explicava tudo. Vocês vão sentar em dupla, um de frente para o outro, e um vai contar sobre as férias de julho, o outro vai ouvir, depois o outro vai contar. E teve sala que eu cheguei a filmar e eles estavam muito dentro da atividade. Os que estavam ouvindo e os que estavam falando com o corpo para frente, eles estavam muito envolvidos. E tinha turma que não saía. Que eles ficavam era brincando, empurrando um ao outro, chutavam, olha aqui, professora, olha o que está fazendo. Não acontecia, e da mesma faixa etária, né? Porque é claro que a proposta é diferente, de acordo com a faixa etária, mas tem turma que não sai, então cada turma é uma turma. E tem turma que de fato não dá para estabelecer o caos dentro dela. Pelo contrário, a natureza dela já é caótica, você tem que ir pelo outro caminho, porque senão não há potência. Né? Porque a potência também ela acontece no silêncio, ela acontece você consigo mesmo, no seu trabalho, você pensando sobre aquilo e elaborando, e não apenas, ou talvez não no local. Eu não vejo nesse momento que ele caiba bem ajustadinho, bem no quadrado cartesiano dentro da escola. Eu não enxergo aquele teatro que a gente faz na UFO dentro da escola. Ele acontece como uma apresentação, igual a gente acompanhou nas disciplinas, mas dentro das aulas acontece o teatro? Sim, acontece. Os momentos de teatralização, os momentos em que a gente faz atividade corporal, ele acontece dentro da escola, mas não naqueles moldes que a gente faz a leitura, que a gente espera que aconteça. A arte dentro da escola, no meu ponto de vista, eu já havia dito que é uma disciplina fundamental, porque contribui tanto para a razão quanto para a emoção, é onde a gente pode ajustar um pouco esse nosso pensar com o outro lado do cérebro. E dentro das minhas aulas, assim, grosso modo falando, é um pouco de cada coisa. Eu faço um samba do crioulo doido, um pouco de teatro, um pouco de desenho, muito da literatura, porque eu não vejo a literatura como teatro puro, nós usamos da literatura para fazer o teatro, enfim, eu uso muito da literatura, alguma coisa do corpo, do desenho, da fala, eu coloco assim as discussões, né? Eu gosto de colocar os alunos para discutir, para debater algum tema, mas também não sei se é dentro do teatro, enfim. Hoje eu posso responder por isso, talvez daqui a 5 anos, quando você for me perguntar, eu vou ter um outro ponto de vista, né? E é até bom que eu tenha outro ponto de vista, mas hoje eu vejo o teatro dessa forma. Ele acontece meio que esporadicamente, ele ainda acontece em forma de apresentação. As meninas do segundo período já me escalaram para ensaiar os meninos para a apresentação do final de ano. Então, assim, ele ainda vem nesse formato.
com esses elementos assim de Produto. de produto mesmo.